Oi, hoje vamos gravar um novo vídeo sobre o mesmo assunto, que é espiritualidade e religião. Desde já agradeço as pessoas que estão ouvindo e vendo esses vídeos que eu estou começando a colocar e que já tem essa compreensão, né, de como é importante a espiritualidade. Porque é uma coisa que está muito difícil. As pessoas ultimamente elas não estão muito preocupadas com a espiritualidade, elas estão preocupadas mais com as coisas desse plano. E a espiritualidade é a base para que todas as outras coisas deste plano funcionem de forma mais, com um fluxo mais sereno, que as coisas funcionem melhor, né? A gente vê que no começo dos anos as pessoas entendem que já é um final de um ciclo, começo de um novo ciclo, como se fosse um rito de passagem. Muitas pessoas fazem uma lista do que elas querem no novo ano: carro, apartamento, celular, um novo amor, um novo trabalho, mas elas dificilmente elas pensam em escrever lá na listinha delas: eu quero aprender mais sobre o meu eu superior, me reconectar com o sagrado. E isso é muito triste, porque geralmente elas acabam não conseguindo muitas das coisas que elas queriam, porque elas estão muito presas na matéria e primeiro as coisas têm que se materializar. Para as coisas se materializar, primeiro elas têm que vir de outras dimensões. Precisamos estar conectados para a gente enxergar o caminho que a gente tem que traçar para conquistar as coisas que a gente precisa. E muitas das coisas que a gente às vezes coloca nessa listinha são coisas que a gente nem precisa, né? Saber o que realmente a gente precisa, para a gente saber isso, a gente tem que estar em equilíbrio com a gente mesmo e com o nosso sagrado, né? E a vida da gente, ela é dividida, apesar de ser uma coisa só, em vários setores: amor, trabalho, diversão, família e espiritualidade. E se um desses setores é abandonado, você não presta atenção, deixa aquele cantinho, aquele setor sujinho lá, sem olhar, sem limpar, sem cuidar, aquela sujeirinha vai se alastrando para todos os setores, e quando você vê, tá tudo em desequilíbrio, tudo em desarmonia, tudo tem que estar equilibrado. É como se quando as pessoas falam, quando tem uma fruta estragada no meio de várias frutas bonitas, acaba tudo se estragando, né? É a mesma coisa, a gente tem que ter equilíbrio em todas as áreas da vida da gente. E principalmente na espiritualidade, que é algo muito importante, é a base, né? Independente da gente ter religião ou não, somos seres espirituais. A religião, as religiões têm que ser muito honradas, porque elas desempenham aqui um papel muito importante, né? Que é o primeiro caminho, geralmente são caminhos, as religiões são caminhos que levam a gente para o sagrado, são ferramentas para ajudar a gente a ter essa conexão com o sagrado, né? E geralmente é a primeira escola de quase todos nós. Quando a gente nasce, a família da gente tinha uma religião e a gente seguiu aquilo por um tempo, né? Faz parte dessa época atual e da época passada ter religião. Pode ser que no futuro não faça mais, mas por um período ainda vai fazer parte. Então é a primeira escola. Então temos que honrar nossa ancestralidade, né? Temos que honrar
ela serviu de andador para muita gente que estava engatinhando, aprender a andar para a espiritualidade, né? Por isso eu sou contra a intolerância religiosa, porque a religião, geralmente ela foi a base da espiritualidade de todo mundo, até de quem não tem mais religião e é espiritualista, né? E o que há de errado por trás de estar dentro de uma religião são algumas pessoas. Errado não, não existe errado, é um grau de consciência inferior. Nada é errado, tem graus de consciência mais elevados e graus de consciência menos elevado, né? Então, o que tem um grau de consciência menos elevado são pessoas que estão dentro de algumas religiões e elas aceitam apenas tudo que elas ouvem lá dentro. São seguidores, são pessoas que só seguem sem questionar, né? O espiritualista, ele geralmente acaba se tornando seu próprio caminho porque ele pega de todas as religiões que ele passou, o que ele viu que é bom, ensinamentos baseados no amor incondicional, ensinamentos de graus de consciência elevado, ele pega, e ensinamentos de graus de consciência inferior, ele abandona e ele começa a buscar dentro de si as respostas, se questionando, sentindo qual é o caminho do coração. E às vezes ele não tem religião, porque ele acaba tendo que fazer essa expansão de consciência sozinho. Mas quem quer continuar dentro da religião, pode continuar. Você pode ser seu próprio caminho e você pode ter um caminho para você ir até a religião, né? O que você não pode fazer é usar uma religião que você tem que honrar, porque ela foi sua primeira escola, como muleta, não pensar e ficar só aceitando tudo como verdade, porque isso é castração. Com isso você está se castrando, você está se limitando, dificultando seu processo evolutivo. E quando você está num templo, numa religião sagrada, que você só tem que agradecer pelo que você aprendeu lá e pedir licença para continuar a sua caminhada, né? Porque as religiões, elas têm que servir para a gente como o pai e a mãe servem. O pai e a mãe vai lá, ensina a gente a falar, ensina a gente a comer sozinho, ensina a gente a andar sozinho. E chega a partir de um determinado período, a gente vê que a gente precisa se expandir mais, a gente precisa criar nossa família, precisa sair de casa e morar sozinho, às vezes, né? A gente agradece ao pai e à mãe e vai procurar novos caminhos. Então é a mesma coisa, é para isso que servem as religiões, para ensinar a gente a dar os primeiros passos para o sagrado e depois a gente procurar o nosso caminho, né? Claro que tem pessoas que moram com os pais até ficarem velhinhos, né? É uma opção, né? Mas a gente tem que ter esse discernimento de que faz parte de um processo evolutivo as mudanças. Isso não é só dentro de religião, é na vida em geral. Você está em algum lugar, você tem que questionar se ali é bom, se ali você já cumpriu o seu ciclo ali dentro e se você precisa buscar novos caminhos. Não adianta a gente ficar paralisado, se limitando para sempre, para honrar alguma coisa que na verdade você está desonrando às vezes, né? Quando você está há mais tempo do que deveria estar em uma situação, você está desonrando aquela situação, começa a ser pesado. Bom, mas como eu havia falado antes, eu sou contra a intolerância religiosa, porque elas estão aqui ainda tratando de pessoas que precisam muito dessa energia, de ensinamentos que tem lá dentro, ensinamentos tanto superiores como inferiores, porque os ensinamentos inferiores também ajudam pessoas que estão num grau ainda mais inferior
que aquele ensinamento, a conseguir chegar naquele ensinamento para depois ir para um ensinamento um pouquinho mais elevado, depois mais elevado e mais elevado, né? E também sou contra pessoas, contra não, mas eu não, a gente não fala contra, né? Mas a gente não é a favor de pessoas também que falam mal de algumas determinadas religiões, né? Como os evangélicos. Tem muitas pessoas que falam assim, ah, tudo bem, eu sou universalista, eu sou a favor de todas as religiões, mas os evangélicos são bitolados. Se você pegar um moço que usava drogas e roubava para poder comprar drogas, e a partir de um determinado momento ele se torna evangélico e arruma um emprego e vai lá na igreja fielzinho, alguém pode falar, ah, tá vendo? Ele tá bitolado. Mas se você perguntar para a mãe dele se ela prefere que ele seja um evangélico, mesmo que as pessoas achem que ele está bitolado, ou que ele seja um usuário de drogas, um criminoso, com certeza ela vai preferir que ele seja um evangélico, né? E outra coisa, tem ensinamentos mais elevados e tem ensinamentos menos elevados, com um grau de consciência menor. Mas tá tudo certo, porque tem pessoas que precisam desse grau de consciência menor. E eu vou dar um exemplo. Tem pessoas que precisam acreditar que Deus é punitivo, porque se elas não acreditarem no que é no certo, no errado, no que é pecado, no que Deus pune, elas vão cometer infrações, vão cometer assaltos, vão cometer vários tipos de coisas que vão prejudicar o próximo, porque ela ainda não tem o discernimento que o próximo é uma extensão dela mesma. E com relação à egrégora, eu falei um pouco no vídeo passado, no áudio passado, e acho que eu não expliquei muito bem. As egrégoras, elas fazem parte do plano astral, que é quarta dimensão. Nós estamos na terceira. E diferente lá tem várias egrégoras. Tem egrégoras da Igreja Católica, da Umbanda, de todas as religiões, ordens, né? E lá é dual também, igual aqui, tem o bem e o mal. Então tem templos de todas as religiões e diferente do que a gente pensa, eles têm união lá, elas vêm juntas às vezes para ajudar famílias, pessoas, organizações religiosas, espiritualistas, né? Também lá tem egrégoras que são grupos do mal, entre parênteses, né? Que são seres assim que estão viciados em drogas, em álcool, e quando elas pegam uma pessoa num barzinho bebendo muito, falando palavrão, uma vibração baixa, no grau de vibração delas, elas encaixam ali, fazem a pessoa beber mais, fazem ter brigas, né? Então, a gente tem que saber que a gente tem apoio do plano astral e também tem seres que estão aqui para aproveitar da energia da gente se a gente não se cuidar, né? Mas a gente sempre atrai, não precisa ter medo de que alguém vai te atacar se você não estiver na vibração daquela pessoa. Você sempre atrai a mesma energia que você se encontra, né? Então, por isso que é importante a gente escolher o caminho, sempre mais elevado, você vai atrair coisas mais elevadas, né? E não ficar batendo de frente, achando que, mas o que eu sei é verdade, aquilo lá é mentira. Não, é tudo verdade. Sendo verdade, são complementares. Não existe mentira, quando a gente vai em alguma religião e a pessoa fala assim, aqui é bom, lá não presta. Isso é divisão. Isso já é um grau de consciência inferior, já não é um lugar legal para você estar. Se você vai frequentar essa casa espiritual, você não pode ir na outra. Isso é castração. Se você tá ali para aprender, as pessoas têm que te receber de braço aberto e saber que como um filho você veio,
E como um filho você vai, né? O amor incondicional é esse, é você doar o que você tem sem esperar nada em troca, sem esperar que a pessoa fique ali, né? Porque Deus, ele é união, ele é amor incondicional, ele é amor e respeito igual. Não existe melhor ou pior, não pense que ele ama mais um filho bom do que um filho ruim. Se uma casa estiver pegando fogo, um bom pai, ele vai salvar tanto o filho bom como o filho ruim, porque um bom pai, ele sempre dá uma segunda chance, ele sempre tem esperança que o filho melhore, que seja um ser melhor, que vá mudar, e Deus é assim, ele sempre dá uma segunda chance, ele sempre acha que o filho vai melhorar, ele sempre está ali torcendo pelo filho. Se não nessa vida, numa próxima, mas ele está ali. Isso é um bom pai, né? Então tem religiões que falam assim, poucos serão salvos. É um grau de consciência inferior. Tem pessoas que precisam acreditar nisso, porque senão começam a fazer um monte de coisa ruim, então elas precisam acreditar. Ai, para mim me salvar, eu preciso andar direitinho. Mas para quem já está mais elevado, já entende que somos um, eu vou gravar sobre isso também, um vídeo, né, explicando que somos um. Essa pessoa já entende que não pode isso, como só alguns serão salvos, que é o ensinamento inferior, porque Deus, puro amor, amor incondicional, como pode salvar um e outro não, só porque ele é ruim? Então isso não é incondicional, isso é com condição. Só te salvo se você for bonzinho. Então não é amor incondicional. Então todos seremos salvos, sim, todos, porque Deus não faz distinção, ele nos ama de forma igual.